Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Habitação, casa própria, esse direito inalienável das pessoas, a conquista de um bem que faz parte dos sonhos, do desejo de praticamente todo o rio-pretense, eu diria de todo o brasileiro, sem dúvida nenhuma. E a pessoa que está encarregada aqui em São José do Rio Preto de lidar com o atendimento desse sonho, dessa esperança, está aqui conosco no programa hoje. É o José Antônio Basílio, presidente da Incop, Empresa Municipal de Construções Populares de São José do Rio Preto. Basílio, muito obrigado pela sua volta ao nosso programa. Eu sei que você já esteve aqui em dezembro do ano passado. Justamente. Mas é para conversar sobre um assunto que não há para quem não interessa, não é verdade? Justamente. O que é que a gente tem de notícia boa hoje para o pessoal que nos está assistindo aqui no Opinião Cidade? Mais uma vez, Primeiro muito lugar, obrigado. te agradecer mais uma vez essa oportunidade de esclarecer o público sobre essa questão complexa e sensível que é a questão habitacional. Ontem nós entregamos, ontem praticamente demos a largada de 2.508 unidades que deverão ser entregues no dia 4 de abril. E ontem nós tivemos sorteio para a escolha das unidades. E nós já estamos aí em andamento, mais 1.300 unidades, que nós devemos reabrir as inscrições, provavelmente agora na segunda quinzena de abril. Só estamos aguardando a autorização do Ministério das Cidades, porque o Ministério ele só autoriza depois que você entrega, para evitar aquele acúmulo que acontecia anteriormente de várias autorizações sem concretização. E por sinal, mesmo assim, ontem eu estava lendo a Folha de São Paulo, do Minha Casa Minha Vida, de 2011 a 2014, apenas 15% das unidades foram entregues. Então há um lapso muito grande entre aquilo que se autoriza e aquilo que se concretiza. Quer dizer, a pessoa se inscreve, a construção é autorizada, financiada, feita pelo governo, pelos governos, e depois a pessoa acaba não confirmando o interesse. O processo acaba não tendo segmento, né? É por isso que nós estamos hoje em primeiro lugar no Brasil na quantidade de moradias entregues e considerando aqueles que estão em andamento, aqueles empreendimentos que já estão praticamente viabilizados, hoje nós podemos dizer que nós já batemos uma casa de 8.500 unidades e a nossa meta será chegar em 10.000 unidades. Agora, é um processo tortuoso, porque a gente primeiro precisa desmistificar uma coisa. As pessoas entendem que as normas, as regras são estipuladas pela Incop. A Incop não faz regra, não faz normas, elas são emanadas do Ministério da Cidade, que é o agente gestor do programa, que por sua vez coloca a Caixa como agente executor, que analisa aqueles documentos que nós colhemos. Então, por exemplo, olerites, carteira profissional, todo tipo de documentos nós colhemos e encaminhamos à Caixa para análise. Então, o papel da Incop é esse papel intermediário e não o finalizador, porque realmente no final do processo, quem valida ou não é a Caixa Econômica Federal. Tá certo. E quais são os critérios, as maiores exigências, as que mais causam obstáculos, que acabam impedindo que a pessoa dê seguimento a esse processo? Tem a ver com renda, tem a ver com idade, tem a ver com núcleo familiar, tamanho da família, como é que funciona isso? Hoje, o maior obstáculo tem sido a renda. O Minha Casa Minha Vida 1, o valor era R$ 1.395. No Minha Casa Minha Vida 2, o governo passou para R$ 1.600. Isso é exigência de renda familiar? Exigência de renda familiar bruta. Certo. Então, todos os componentes da família, somados, não podem ultrapassar essa renda. O que aconteceu com muita frequência, principalmente nesse Minha Casa Minha Vida 2? Aquelas pessoas que ultrapassaram a renda, esperaram e deram baixa na carteira nos meses de outubro e novembro. Qual é o sistema de análise? Porque na realidade aí é outra questão também que gera muita polêmica. As pessoas pensam que os casos são tratados individualmente. Isso é um sistema. Ali são alimentados os dados e o sistema calcula. Então, aquelas pessoas que pediram baixa em outubro, novembro e dezembro, o sistema da Caixa desconsiderou o fato de estar desempregada no momento. Ele pegou a renda de setembro, outubro, somou e dividiu por 2. Se a renda ultrapassou, o sistema automaticamente eliminou o candidato. Ainda assim, nós abrimos aí até o dia 14, para aqueles que eventualmente queiram entrar com recurso,
tentar entrar com esse recurso para também, se eventualmente sentir necessidade, como nós estamos num país democrático, quer recorrer judicialmente, pode recorrer. Mas isso é um decreto presidencial, assinado pela Dilma, pelo Guido Mantega, pelo Negromonte, que é o ministro das cidades. Então, não tem como fugir disso. E outra questão também é o fato da pessoa já ter tido algum benefício habitacional. Qualquer que tenha sido ele, não pode. Qualquer que tenha sido ele. Porque, na realidade, ele não pode ter tido nem no município, nem no estado e nem na federação. E a gente é muito questionado porque a pessoa tem a história dela, que há 20 anos atrás ela era casada, o marido obrigou a vender, hoje ela ou mora sozinha ou mora com outro, mas isso é um cadastro que consta do programa da Caixa, em que ele não pode simplesmente apagar esse dado. É uma decisão normativa e nós temos que cumprir. E isso inviabiliza ele como candidato. Isso inviabiliza totalmente, não há recurso. Essa regra já existe há mais de 20 anos e ainda tem pessoas questionando isso daí. Mas essa é outra questão. Da mesma forma, quando a pessoa tem alguma restrição com órgãos federais, Caixa, Banco do Brasil, os bancos que foram incorporados pela Caixa, pelo Banco do Brasil, ministérios, Receita Federal, acontece com frequência. As pessoas, às vezes, elas não acompanham o próprio andamento da sua situação. E ocorre muito de CPF suspenso. É uma restrição. E aí elimina. E aí realmente provoca aquele choro. Uma outra questão que traz muitas dificuldades é o estágio dos documentos apresentados, praticamente dilacerados. O agente financeiro não aceita documento com rasura. Né? Gente, é tão comum a gente encontrar justamente, isso, é tão fácil a pessoa trocar isso. Hoje tem o poupa-tempo, é uma coisa muito rápida. E você vê, as inscrições foram abertas no dia 3 de julho de 2012 e foi até fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2013. As pessoas tiveram um tempo de sobra para fazer, para buscar um documento novo, mas as pessoas apresentam. Agora o programa, ele tem uma data. O Ministério estabelece um cronograma. Se você não cumprir aquele cronograma, automaticamente você fica excluído do próximo. Agora, você não pode, em função de um ou outro caso, sacrificar um contingente, como é o caso exatamente agora, de mais 1.300 famílias. É o caso das pessoas que se separam. Elas se separam e ficam no espaço. O cônjuge vai para o estado, vai para o outro, e ele não tem a averbação da separação. Aí chega na hora, se avisa no ato da inscrição, você não pode coibir no momento da inscrição, porque ela tem o prazo até o momento da apresentação final, só que ela fica esse tempo todo e não providencia o documento. A hora que chega, ela está selecionada, mas acaba ficando fora, porque ou o cônjuge assina ou apresenta a averbação. E não tem nenhuma nem outra opção. E para corrigir esses eventuais questionamentos, que é dado esse prazo que você falou que agora, para essas próximas 1.300 casas, acontece em dia 14 de março, daqui a alguns dias, hoje é dia 11 já, essa semana ainda, né? Então, o questionamento pode abranger tudo isso, desde separação lá atrás? Pode, porque em alguns casos, pode ser até que a pessoa já tenha conseguido essa documentação. Naquele momento, ele não tinha, pode tê-la agora. Então, na eventualidade de não ser possível aproveitar para esse empreendimento, ele já entra com prioridade no próximo. Então, ele já vai ser o primeiro da fila do próximo. Agora, precisa de ter os documentos em dia. Hoje, se você for comprar crediário, os cuidados são muitos. Agora, você imagina a aquisição de uma casa. Claro. Né? Exatamente. Essa coisa que o Basílio está falando é muito importante para você aí, que tiver, por exemplo, a cédula de identidade em petição de miséria. Né? Tem que trocar, gente. O documento simplesmente não vale mais. Justamente. Tem que substituir esse documento. Qualquer documento rasurado não tem validade, né? Exato. Agora, outra questão muito polêmica é com relação ao fato das pessoas entenderem que nós somos justiceiros. Nós temos uma legislação para cumprir. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que a portaria do Ministério me permite fazer.
Então, por exemplo, nós somos muito questionados com relação à idade das pessoas, né? O programa diz o seguinte, os únicos que têm uma prerrogativa de serem sorteados 2 vezes são os idosos e os deficientes. Então, quando você vai fazer o sorteio, tem uma lista, tem uma urna para o que chama o sistema geral, que são todos aqueles que estão dentro da regra, mas é o geralzão. E tem aqueles que são os idosos e aqueles que são deficientes. Você sorteia primeiro os idosos. Caso ele não tenha sido contemplado no sorteio, ele vai para a lista geral e tem mais uma oportunidade. O mesmo processo com deficiente. São os únicos casos. Agora já surge um outro questionamento. Ah, mas o idoso tinha 60 anos e ganhou. Eu tenho 72 e não ganhou. A lei não prevê essa diferença. Fala idoso, a partir dos 60 anos. Então nós temos que seguir isso aí, justamente. Outra questão é com relação à pessoa que tem 18 anos, 19, 20, 21, nós não podemos nos sobrepor à lei. Eu não posso simplesmente chegar para um candidato e falar, você não precisa da casa. A lei dá a ele condições idênticas às outras pessoas. Exatamente. Então, a gente é muito questionado. Um outro fator também, a pessoa possui imóvel. Possui, mas não está registrado no cartório, a lei não reconhece. Então, você não tem o que fazer. Você imagina eu barrar uma pessoa porque alguém informou que ela tem imóvel. Então, as pessoas questionam, mas eu sei que ela tem. Eu também posso até ir lá e ouvir isso, mas daí eu barrar, eu não tenho aqui na portaria do Ministério nem o respaldo jurídico para tomar essa medida. Então, as coisas não podem ser ao bel prazer, como muita gente examina, como muita gente entende, que é só você falar, eu quero tirar o candidato porque eu acho que não é justo que ele participe. E a outra expressão recorrente também o fulano não precisa. Se o próprio Ministério autoriza a renda de 0 a 1.600, significa que no sorteio, quem ganha 1.600 pode levar, e quem ganha 100, 200, 300, 500 pode ficar fora. Então, é uma regra estipulada pelo Ministério das Cidades. Nem eu, nem o prefeito, o município em geral, não pode interferir nessas regras. E é justamente por isso, por cumprir os normativos, que nós, até hoje, somos o município que tem mais conseguido imóveis desde a instituição da Minha Casa Minha Vida. Já chegamos aqui, você disse agora há pouco, mais ou menos 8.000. 8.500. 8.000 unidades. Entre as entregues, as que estão em análise e as que já estão autorizadas. Vamos chegar a 10.000, segundo você A meta é 10.000. Nós vamos chegar nessa meta. Até quando nós podemos chegar? Eu faço essa pergunta agora porque é mais uma dúvida que atravessa os tempos, né? O déficit habitacional de Rio Preto é de tantas mil unidades. Existe esse número? É possível quantificar esse número? Olha, existe uma dificuldade muito grande porque existe uma lei municipal que diz que a pessoa só pode fazer a inscrição se ela tiver mais de 3 anos no município. Então, você trabalha dentro de um terreno de hipótese. Por exemplo, eu faço a inscrição agora, eu tenho um número, mas na próxima, certamente, eu teria um acréscimo de 2 a 3 mil pessoas que ficaram de fora, porque agora completarão os 3 anos de município. Né? É a média de crescimento justamente, demográfico de Rio Preto. E também aqueles casos que casam, têm filhos, né? Pessoas que a família vai aumentando, não é uma coisa estática, né? Mas nós acreditamos hoje aí que deva estar em torno de 6 a 6.500, porque nós temos um grande número de inscritos, mas, como eu te disse, alguns estão impedidos para sempre. Aqueles casos, para sempre que eu digo, até hoje a regra não permite, nós não sabemos amanhã se será mudada. Mas quem já teve qualquer benefício habitacional na cidade, no município, no estado ou na federação, está alijado dos próximos. Agora o Ministério da Cidade fez uma abertura com relação aos financiamentos da Caixa para quem teve financiamento de material de construção, porque aquele é um cartão que a pessoa usa e pode fazer o benefício na casa do pai ou quem quer que seja. Então, essa abertura houve, mas, afora isso, os outros casos continuam impedidos. Perfeito.
Bacana até o suposto déficit habitacional de Rio Preto hoje, claro que daqui a um ano vai ser diferente, você fala em 6 mil, etc. Não é uma coisa tão preocupante como se dizia antes, quer dizer, estamos no caminho, né, Basílio? Eu acho consideradas as outras cidades do porte de Rio Preto, hoje nós já estamos num patamar civilizado, porque com a entrega desse conjunto Lealdade e Amizade, nós já teremos cumprida a meta de obras entregues, 6.500 unidades. Então, isso já conseguiu equilibrar bem essa procura por moradia, né? Mas a luta tem que continuar sempre. E por que nós escolhemos conjuntos grandes? Porque uma cidade do porte de Rio Preto, você começar a fazer pequenos empreendimentos, significa você ficar enxugando gelo. Fica mais caro, na verdade. É muito mais caro, o trabalho é o mesmo, só que o que acontece? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de conjuntos pequenos e fica difícil até você achar a construtora interessada para tocar a obra. Porque nós estamos praticamente num apagão de mão de obra para a construção civil. Esse ano ainda foi amenizado, mas o ano passado você não conseguia mão de obra. Tanto é que traziam de vários estados e a cidade vive e era uma guerra. Uma explosão, né? Justamente, não um só crescimento. De classe popular, mas edifício, justamente, em geral, né? Porque o trabalhador é o mesmo, né? Justamente, porque a gente fala muito do Minha Casa Minha Vida, mas o Minha Casa Minha Vida não para nessa faixa. Ele vai até 10 salários, só que aí não tem a ver com a prefeitura, né? O nosso, nesse caso, até R$ 1.600, né? Mas a partir daí ele tem acesso aos bancos. Então, isso movimentou demais a construção civil e isso provocou essa carência de mão de obra também. Então a faixa de renda permitida para o Minha Casa Minha Vida pode ser maior do que essa, só que essa tem digamos, a intervenção da prefeitura, a interveniência da prefeitura. Porque na realidade, a expressão técnica que eles usam é Minha Casa Minha Vida tipo 1, né? Que é essa faixa extremamente carente até R$ 1.600. A partir de R$ 1.600, eles já têm acesso aos bancos, aos agentes financeiros. Por isso que a pessoa ultrapassando essa faixa, ele pode procurar qualquer agente financeiro que ele terá o seu financiamento. Mas mesmo considerando essa faixa de 1.600, existe uma outra modalidade que é do recurso fundo de garantia, e nós vamos fazer mais 1.500 nessa, que você pode chegar até 3 salários mínimos, só que é um financiamento. Esse primeiro a gente chama de parcelamento. Então, por exemplo, nós tivemos o Luz da Esperança, que foi faixa de 2 e 3 salários, tá? Certo. Aí a gente fala em salários. Agora, esse tipo 1, que é Amizade e Lealdade, o Nova Esperança, você fala em reais, o governo estipula em reais, você não pode sair daquilo. A tipologia da Caixa, você tem que seguir aquela tipologia. Mas, para contemplar essas pessoas que tiveram renda acima de R$ 1.600, nós vamos lançar 1.500 unidades, que vai de 2 e 3 salários. Então, essas famílias que ficaram fora desse programa poderão entrar no próximo. Quando você falou no déficit lá de 6 mil, pode ser que seja maior. Então, considerando essas outras camadas de população que podem se interessar. Né? Porque na realidade, dentro do Minha Casa Minha Vida, o ente público ele trabalha nessa camada. Entendi. Tá? Acima disso, a gente não tem como estimar. Entendi. Que bacana. Bom, outra diferença que existe hoje entre o Minha Casa Minha Vida e programas habitacionais anteriores, históricos, aqui mesmo em Rio Preto, né, o pessoal, praticamente toda a região norte da cidade e outros assim, havia uma queixa recorrente, Basílio, que era aquela assim, a pessoa se inscreveu já 10 vezes, faz 10 anos que está inscrito. Hoje não existe essa possibilidade, né? A cada projeto, a cada empreendimento, né, lançado, há necessidade da nova inscrição, né? Isso. E isso, de certa forma, a pessoa tem como acompanhar se ele não está sendo prejudicado. Você falou que é isso que acontece. As pessoas se questionam a eventual preferência dada a uma outra pessoa. Entre eles deve ter muita informação sobre isso. Não, fulano não precisa, fulano... Né? Então, mas, Rei, você quer ver uma coisa que também é muito recorrente? A gente ser procurado por pessoa, fala, pô, mas estou inscrito há mais de 20 anos. Aí chega lá, apresenta o canhotinho de uma inscrição, ele não revalidou mais, ele fez lá e ficou esperando. Né? E você vê, nós abrimos as inscrições
para o Lealdade e Amizade no dia 3 de julho de 2012 e foi até 20 de fevereiro de 2013. Até hoje a gente é procurado por pessoas dizendo que vocês não divulgaram, a gente não sabia. Se nós tivemos 23 mil inscritos, prova que se teve 23 mil inscritos, foi bem divulgado. Agora, tem pessoas que vai deixando para depois, passa o prazo, e aí vem a mesma coisa agora. Nós tivemos um caso agora no Lealdade e Amizade, porque quando você faz o sorteio, nós tomamos o cuidado, nós temos um convênio com o Correio, que ele vai e faz 3 tentativas de entrega. Fora isso, a gente divulga no site do município, em todos os CRAS, na Encop e também no Diário Oficial. E na mídia de modo geral? Na mídia de um modo geral. Tem pessoas que falam que não sabia que tinha que arrumar documentação. Pô, se foi sorteado no dia do sorteio, você avisou, e depois tem todos esses mecanismos de comunicação, é impossível você pegar e sair ligando para 2.508 famílias, né? Então, eu acho que a pessoa também tem que aprender a cuidar um pouco de si, não deixar a vida só na mão dos outros, né? Agora, afora essa questão da renda, nós temos um outro questionamento que acontece também com a intensidade, está acontecendo agora. A pessoa, quando ela vai fazer a inscrição, o governo exige que ela faça o chamado cadastro único. Então, ela vai no CRAS, faz seu cadastro até para o Bolsa Escola, Bolsa Família, e depois faz o cadastro habitacional. A portaria do Ministério, a portaria 595, tem o item 92, que diz o seguinte: qualquer omissão na informação ou alguma informação divergente elimina de imediato o candidato. Então, o que às vezes acontece? A pessoa, para efeito de Bolsa Família, às vezes exclui o marido, põe como solteira, porque lá não é apenas uma renda, lá é apenas declaratório, né, não tem que apresentar o documento. Quando chega no cadastro habitacional, a gente constata que é casado. Então, esse cruzamento de dados, já vai eliminar o sistema elimina. Não somos nós que chegamos lá e vamos tirar essa pessoa. O sistema elimina. Aí a pessoa diz que foi mal orientada, que se soubesse e tal. Isso acontece com muita frequência também. E essas informações hoje, né, Basílio, é importante frisar isso para as pessoas, são todas cruzadas. São hoje, cruzadas. Há mecanismos que permitem identificar qualquer justamente, irregularidade. E é justamente por isso que o governo faz esse cruzamento. A gente percebe que quando a pessoa vai ao CRAS para fazer o seu cadastro, às vezes ele percebe que a manutenção de determinado membro da família pode extrapolar a renda. Ele omite aquele, mas depois o sistema pega, entendeu? Então, são essas coisas que acabam gerando descontentamento. As pessoas se dizem inconformadas porque foram sorteados. O sorteio é uma das etapas. Aí, depois do sorteio, é que a gente vai fazer essas pesquisas. Porque você imagina se desde o começo fosse fazer a pesquisa dos 23 mil. Tem um custo operacional que inviabiliza o programa. E o agente financeiro não pode dispor de tanta gente, tanto custo. Então, vai pelo caminho mais lógico, que é espera o sorteio. Por isso que a portaria do Ministério exige que você sorteie mais que 30% para, eventualmente, suprir aqueles casos que forem excluídos. Para ter aí uma espécie de lista de espera. Lista de espera, exatamente. E no caso desses da lista de espera não serem aproveitado no empreendimento, ele já tem a prioridade no outro. O importante é que a regra seja essa e que todo mundo saiba que a regra justamente, é assim, né? E aí começam aqueles casos, porque o advogado, eu acho que todo mundo tem o direito a procurar advogado, mas a questão da renda, por exemplo, que a gente está sendo questionado por alguns advogados, é uma portaria assinada pela Presidente da República. Nós não podemos e nem temos condições, e mesmo que quiséssemos, a Caixa não pode aceitar e o contrato também não roda, porque hoje é programa. Não adianta eu falar, eu quero esse caso, eu faço aquilo, eu não faço. O programa pegou, constatou, elimina automaticamente. Sem dúvida. Basílio, e você citou aí os programas sociais do governo, Bolsa Família, Bolsa Estudo. É pressuposto básico que os candidatos ao Minha Casa Minha Vida estejam inscritos nesses programas ou não? Não, ele precisa estar incluído no cadastro único. Isso é uma questão sine qua non, tem que estar no cadastro único, tá? Mas o fato de receber Bolsa Família ou não, isso não muda. Não precisa, então não o que muda às vezes é que muita gente está tendo surpresa agora
e sendo mal informada de que o Bolsa Família, Bolsa Escola não pode entrar na composição da renda. E efetivamente entra na composição da renda. Pode porque entrar. O sistema diz o seguinte: todos os rendimentos brutos do núcleo familiar. É portaria, tá? Ninguém está inventando regras. Então, quando a Caixa entra, ela busca tudo. A Caixa consulta 5 sistemas. Os mais importantes é a RAIS, a Relação Anual de Informações, o Fundo de Garantia. O sistema vai, pega os 8%, já calcula e já diz se a pessoa ultrapassou ou não. INSS e os outros cadastros, porque nós não podemos entrar no sistema, nem a Caixa vai disponibilizar para nós um sistema como o Fundo de Garantia, né, a RAIS. Isso é exclusividade deles. Por isso que o nosso papel é juntar os documentos e encaminhar a Caixa, porque o que aconteceu muito também? As pessoas apresentarem olerite falsificados. Bate, tal. Quer dizer, na primeira etapa passa, mas chega na hora de consultar o sistema ele não enxerga teu olerite, ele enxerga o recolhimento do FGTS. Sem dúvida, sem dúvida. Então aí acaba eliminando. Sem dúvida. Puxa vida, quer dizer, mecanismos para saber da autenticidade, da veracidade das informações, todos os agentes financeiros, o próprio governo federal e a Incop, enfim, todo mundo tem como checar se são verdadeiras essas informações. Não adianta querer, não é por aí, né? O mesmo caso que aconteceu, né, até com certa frequência, e chama atenção a quantidade de pessoas que ultrapassaram a renda e que tiveram demissão em novembro e dezembro. Isso. Você vê um índice ali exorbitante, chama atenção, sabe? Só que as pessoas imaginarem, eu estando com baixa na carteira, a Caixa vai considerar. Mas não pode. A orientação do Ministério, que a Caixa tem que cumprir, é justamente essa. Ela faz os cálculos dos meses trabalhados e divide. Por exemplo, se eu tive 1.650 no mês e 1.450 no outro, trabalhei 2 meses, tudo bem, a média você está dentro. Mas se passou dos 1.600 na soma e na divisão, está fora. Entendi. Basílio, essa informação, não sei se você tem dessa maneira como eu vou te perguntar, mas... das milhares de unidades já entregues em Rio Preto, qual é o percentual de beneficiados que realmente estavam ligados ao Bolsa Família, a outros programas assistenciais do governo? É grande essa proporção, não? Não, a gente não tem essa proporção, mas eu posso te responder de uma outra forma, né? Existem os casos considerados de vulnerabilidade social, que são aqueles casos atestados pelo juiz da Vara Infância e Juventude, pela Defensoria Pública e até mesmo pela assistência social, que são aquelas pessoas que praticamente dependem de todos esses benefícios. Então, a gente pode te dizer aí que ficaria em torno de 40% a 45% dessas pessoas inclusas nos programas, porque essas pessoas não participam do sorteio, elas entram diretamente. E também entram diretamente uma regra estabelecida pelo Ministério da Cidade, em que ele estipula 3 critérios, o município escolhe mais 3, a pessoa que cumpre 5 e 6 critérios entra direto sem participar do sorteio. Só que na conjugação, em Rio Preto, nós tivemos só 12 casos. Puxa vida. Muito pouco, porque o do Ministério ele considera cidade com encostas, cabe mais no Rio de Janeiro, aquelas cidades litorâneas, né? Então são problemas que nós não temos. Pessoas estavam vivendo em risco mesmo. Justamente. Então são coisas que a gente não tem. O nosso caso é mais de vulnerabilidade social mesmo. Sem dúvida. E essas questões relacionadas com o núcleo familiar, a situação da família, existe algum cuidado dos programas Minha Casa Minha Vida para que a casa seja no nome da mulher ou dos filhos? Tem alguma prevenção, algum cuidado nesse sentido? Tem, a prioridade é sempre no nome das mulheres, né? E agora o Ministério da Cidade instituiu a contratação de um trabalho técnico-social que é de suma importância para orientar as famílias sobre a convivência, a importância da manutenção do imóvel, orientar sobre os riscos de perder o imóvel. Então, agora, realmente, antes da pessoa assinar o contrato, ele vai ter todas essas orientações. Igual nós entramos a Incop, a Caixa, a Construtora, cada um fala
para as famílias selecionadas dos cuidados que devem ser tomados, justamente para não ter surpresas amanhã. Porque muitas pessoas não entendem que esse não é um financiamento, esse é um parcelamento. Agora você vê o benefício do Lealdade e Amizade. A família que vai pagar a prestação mais baixa vai pagar R$ 25. R$ 25, assim, brincando, é o preço de um queijo hoje. E a que vai pagar a prestação mais alta, R$ 80, ou 5% do valor do salário. Em tese, você pode dizer o seguinte, em 10 anos, essa pessoa vai pagar em torno de 3 a 3.500 por um imóvel que custou R$ 69.900. Então, realmente, o subsídio é muito grande. Por isso que esse imóvel ele não pode ser vendido, ele não pode ser transferido, não pode ser alugado. E os casos que acontecerem, a gente encaminha a Caixa, que analisa e encaminha a Polícia Federal para apuração. É caso de polícia mesmo. É caso de polícia. Tá? Eu vou pedir a sua permissão para um minutinho nosso intervalo, Basílio. Correto. A gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre o Minha Casa Minha Vida e sobre esse trabalho maravilhoso da Incop aqui em São José do Rio Preto. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, conversando hoje com o presidente da Incop, Empresa Municipal de Construções Populares, o José Antônio Basílio. Basílio, estou recebendo aqui uma manifestação da professora Sônia Flauzino, telespectadora do canal da Cidade, parabenizando você pelos esclarecimentos dados a toda a população a respeito de um assunto realmente complexo, né? Explicar que, gente, não é que você não tem direito e o seu vizinho tem aqui. Existe uma regra, essa regra tem que ser seguida, não é isso? Falando em regra, Basílio, é bacana ouvir uma espectadora, né, assistindo e fazendo essa observação. Mas, falando em regra, no início do programa se falou em renda limitada em 3 salários mínimos, etc. e tal. Isso mudou hoje, não mudou? Como é que funciona isso? O Rei, aí foi outra confusão instalada. Mas antes eu gostaria de agradecer a professora Sônia, porque nosso objetivo realmente é esclarecer. A gente percebe às vezes que tem gente que gosta muito de tumultuar e a figura do oportunista aparece nesses momentos. Então o nosso papel é justamente esclarecer para que as pessoas tomem os devidos cuidados antes de tomar as medidas, porque muita coisa fica pelo caminho, né? Então a gente procura esclarecer. Infelizmente nem todos os órgãos de imprensa divulgam aquilo que corresponde à realidade. Essa questão dos 3 salários mínimos foi outra confusão instalada. Quando nasceu o programa Minha Casa Minha Vida, à época eu ainda estava na superintendência da Caixa. E falou-se em 3 salários mínimos. Tanto é que o programa Minha Casa Minha Vida 1, a Caixa pegou e converteu 3 salários mínimos da época do lançamento, que à época correspondia a R$ 1.395.
Já o Minha Casa Minha Vida 2, ela só falou em valores, R$ 1.600, que é o valor do decreto assinado pela presidente. Mas a gente tem que aprender na vida que é assim, você aprende e desaprende de acordo com as regras. O começo foi lançado em cima de 3 salários. A partir daí, falou-se em valores. E houve sugestão para que as pessoas entrassem na justiça, porque eram 3 salários. E isso a pessoa está remontando em 2009, nós estamos em 2014. O fato de querer entrar na justiça é um direito de todo mundo, mas não existe respaldo jurídico, principalmente partindo do pressuposto que a portaria 7499, assinada pela presidente, fala em 1.600. Então, a confusão foi instalada, muita gente gravou isso, se achou injustiçada, e esse valor não tem correção. O governo divulga o valor, isso no início das inscrições e até a assinatura do contrato, esse valor não muda, ele Ainda não que é haja uma reajustável. variação inflacionária, Ele não é reajustável. Isso. Então, é isso que as pessoas ficam inconformadas. Puxa vida, mas eu passei R$20, mas tem que ter um ponto de corte. Senão você não termina nunca. Ou 20, aí o outro tem 25, o outro tem 30. Então, eu sempre disse nas minhas entrevistas, gente, é 1.600 é a renda familiar bruta. Passou 1 centavo, o programa exclui. Eu volto a insistir, não é uma pessoa que está lá com a caneta na mão, ó, é o programa, Corta e ele não roda. Não tem mais isso, porque eu acho que no imaginário popular existe muito isso ainda. O jeitinho, fulano vai dar um jeito, não dá, o sistema bloqueia, é um programa. Então, da mesma forma, quando ele constata que já teve imóvel, ele bloqueia. E é isso que às vezes deixa as pessoas inconformadas, sabe? Ah, mas o meu amigo... Não tem jeito, gente. Se passou, pode ser 1 centavo. Está literalmente fora do processo. Fora da regra, tá certo. Da onde que vem todo esse dinheiro para o Minha Casa Minha Vida? São dinheiro do Fundo de Garantias? Como é que funciona isso? E por que algumas cidades conseguem menos benefícios, menos empreendimentos do que outras, Basílio? Qual que é o critério? O critério, me parece, está relacionado com o fato de existirem projetos, né? Existir viabilidade para isso, né? Como é que funciona? Na realidade, quando foi instituído o programa, ele se baseava em dados do IBGE. Mas o que acontece? Muitas prefeituras não tinham os projetos prontos. Então, o Ministério da Cidadania trabalha assim, o dinheiro está na prateleira, tá? De repente, igual Rio Preto já nas 2 vezes ultrapassou os dados do IBGE, as 2 vezes. Mas como nós chegamos com os projetos prontos, então, ó, vai para cá, porque não pode perder. Eu volto a frisar, a Folha de São Paulo de ontem, de 2011 a 2014, os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, essa faixa que nós estamos tratando, apenas 15% foram aproveitados. Por quê? Os municípios chegam, eles não têm a demanda pronta, porque a demanda é complexa também, não basta chegar lá com um número e apresentar, eu acho que tem. O Ministério exige que você mande a relação das pessoas, você mande todos os dados dessas famílias. Então você manda a relação e a composição do núcleo familiar. Então é tudo previamente analisado. A última reunião que nós tivemos do Ministério das Cidades, só voltar um pouquinho a fita. Claro. O Abisar de Lealdade, quando nós conseguimos, Rio Preto teria direito a, apenas pelo cálculo do IBGE a 2.020 unidades. Só ali foi 2.508, quer dizer, só ali ultrapassou. Quando apareceu esse outro conjunto, que nós vamos abrir as inscrições de 1.300 unidades, o Ministério nos chamou, a Caixa tinha autorizado, o Ministério nos chamou com o grupo da Caixa, chegou lá com uma escolinha, nós ficamos sentados e eles nos disseram, agora vocês explicam por que vocês merecem mais 1.300 unidades. Nós fomos lá documentados, fomos com todos os dados. Então, nós chegamos e entregamos o dossiê pronto. A hora que terminou a reunião, eles nos informaram, ó, está realizado o pedido de vocês, pode tocar a obra. Então, nós já estamos na fase já da limpeza da área. Só estamos aguardando agora a autorização para reabrir as inscrições, porque
pelo normativo, não pode ser abertas as inscrições até que o conjunto em andamento seja entregue. Mas se não fosse isso, se a gente já tivesse entregue os conjuntos, nós já estaríamos com as inscrições em andamento. E a previsão da entrega estava para o dia 28, mas como está na agenda da presidente Dilma, que também vai ser outro fato novo, é a única cidade que ela vai visitar pela segunda vez dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ela vem quando para cá? Já tá então programou para o dia 4 de abril. Então até o momento está confirmado. Nós não sabemos futuramente se pode ocorrer algum problema ou outro. Mas a agenda de presidente é a agenda do presidente. Justamente. Mas você vê, acho que isso é um ponto importante para Rio Preto. Nós temos mantidos, a pedido da Casa Civil, reuniões constantes na Superintendência da Caixa, das quais participam a composição da engenharia da Caixa, da superintendência e todos os secretários. A gente tem que dizer milimetricamente a evolução das construções, passar todos os dados, são analisados e reanalisados. Para você ter uma noção, da última vez que a presidente esteve aqui em São José do Rio Preto, a Casa Civil solicitou ao Ministério das Cidades que encaminhasse todo o processo novamente para analisar. Nós encaminhamos tudo e aí a resposta veio: perfeito, a presidente está confirmado. Então são os cuidados e isso mostra a lisura do processo, em que pese muita gente não querer entender que nós temos que seguir portarias e não aquilo que a gente tem vontade. E eu volto aqui a enfatizar, nós não podemos ter o espírito de justiceiro aqui, porque o certo e errado é uma coisa muito subjetiva e as normas são essas, é isso que a gente segue e volta a repetir. Nós não criamos normas e nem podemos. As normas são emanadas do Ministério das Cidades, que é o gestor do programa, que cria o programa, repassa à Caixa a responsabilidade do acompanhamento. A Caixa é o agente executor do programa e nós, por nossa vez, o único papel que nos cabe é acolher os documentos. A veracidade ou não vai ser verificada pela Caixa, porque nós não temos elementos, nem temos acesso a sistemas para fazer isso. Agora, as regras sempre foram muito claras, né? Basílio, e o fato de existirem regras claras, confiáveis e sólidas é bom para todo mundo, né? Na Justamente. Para cada uma das pessoas que se inscreve, é bom ele saber que essa regra existe, ela é para valer, não é brincadeira, não é isso? Justamente. Não, e é fundamental para o programa. Eu lembro que a época que eu estava na Caixa, era assinado um convênio entre a Prefeitura e a Caixa. E ali a Prefeitura só se responsabilizava por todo o processo. Tá? Hoje não. Hoje é um acompanhamento sistemático de todas as operações. Agora, tem situações que você não adianta, não tem mecanismo para apurar. Se a pessoa tem imóvel e não estiver no nome, não adianta. Não tem como descobrir. A gente recebe inúmeras denúncias que não passam de um sonho, porque a justiça só aceita aqueles casos que tiverem registrado em cartório. Então, nós não podemos nos sobrepor à justiça. Você já pensou eu aqui resolver, não denunciou, pronto, eu vou botar assinatura aqui, vou levar um tremendo processo, né? Claro. E também a gente não age só por vontade, a gente tem que agir realmente no cumprimento das normas. E isso causa, assim, um certo descontentamento nas pessoas, porque eu sei que fulano tem a casa, eu sei que fulano ganha tanto, mas, gente, se a Caixa consulta todo esse sistema, passou por ali, não somos nós que vamos conseguir, sem esses mecanismos em mãos, estabelecer a justiça que as pessoas querem. Mas além dos projetos, né, quer dizer, da disponibilidade da prefeitura, das prefeituras em organizar os projetos, enfim, em viabilizar a inclusão delas no programa, né? Existem outros critérios, como, por exemplo, a existência de áreas, a localização dessas áreas. Qual é aí o papel da Incope, por exemplo, no âmbito das áreas? Como é que funciona isso? Antes de responder a sua pergunta, eu peço permissão só para te dizer uma coisa. No caso do Nova Esperança, pouca gente sabe que nós fomos selecionados para ir a Brasília, no Teatro da Caixa,
receber o prêmio, porque a Caixa estabelece há 19 anos o prêmio chamado Melhores Práticas. Então são selecionados os municípios, estados e a federação e até outros países. No caso agora Moçambique participou também. E nós tivemos a felicidade, depois de 19 anos instituídos, termos um projeto acolhido, porque não basta você querer. Então são mais de 5.500 municípios, todos os estados da federação. A Caixa analisa aqueles que vão participar. Primeira seleção nós ficamos entre os 800, ficamos entre os 280, entre os 80, ficamos no grupo de 35. Aí forma um grupo todo, porque são várias as atuações. Uma cidade entrou pela geração de emprego, não é exclusivamente habitacional, mas o nosso caso específico, o que chamou a atenção foi a lisura do processo. Teve reclamações e nós fomos lá a Brasília receber esse prêmio justamente por isso. Primeira vez em 19 anos que Rio Preto participa. O Amizade e Lealdade, ele foi representar o Brasil num congresso da Construção Civil na Espanha. Foi considerado o melhor conjunto do Brasil. Isso também ninguém divulga. O melhor conjunto do Brasil foi representá-lo num congresso na Espanha. Então, e aí dando sequência à sua pergunta, o empresário procura a Caixa e diz, ó, eu quero construir em Rio Preto, aí a gente vai ver a localização da área e, como eu te disse, a gente sempre opta por uma quantidade que realmente atenda a demanda, para a gente não ficar no processo de ficar enxugando gelo, né? Então, por exemplo... Tem que ter uma área que tem que estar no perímetro urbano, pode estar próxima? Ela tem que estar no perímetro urbano, tem que estar incluída no perímetro urbano. Agora, uma coisa que é importante, quando nós escolhemos a área, a engenharia da Caixa vai atestar o local, vai verificar. O Ministério das Cidades também faz essa verificação. Então não é uma coisa que ocorre assim às escondidas. Nós escolhemos, ponto, vamos tocar. Não. Verificamos em conjunto com a Caixa, tem o aval do Ministério, porque hoje você não faz a operação nenhuma por livre e espontânea vontade ou no seu entendimento. Tem que ver se tecnicamente aquela decisão é sustentável. Então, por isso, e essa é mais uma razão também da gente conseguir tantos imóveis como temos conseguido para Rio Preto. Porque a gente percebe muitas prefeituras que corre, verifica a área e não é aprovada. E você perde muito tempo com isso. Né? Talvez então, seja uma das coisas que mais perca tempo, né? Justamente. Então hoje, o tempo, quando a gente vai no Ministério, eu me lembro a primeira vez, quando eu assumi a Encop, eles convocaram antes do lançamento do Minha Casa Minha Vida 2. E nós fomos eu e o Milton Assis, e muitas prefeituras compareceram, muitos prefeitos, pensando que fosse ter um coquetel, uma coisa, né? E nós já chegamos lá com todo o dossiê pronto, né? E aí tinham várias salas e um grupo de técnicos chamando cada prefeitura numa sala. Para você ter uma noção, teve prefeitura que a conversa não durou 5 minutos, foram dispensados. Nós ficamos 2h40 e nós tivemos que dizer, ó, nós temos que ir porque vamos perder o ônibus. Por quê? É muito importante, e eles querem também melhorar o processo, e ali você fica num feedback, você fornece informações, você colhe informações. Justamente. Então, uma das mais importantes foi justamente o que eu acabei de falar, que é a contratação da equipe técnico-social. Antigamente, a equipe técnico-social só era para condomínios. E nós levamos essa preocupação para o Ministério. Um conjunto da amplitude de imóveis, como era o Nova Esperança, não poderia ficar sem essa orientação. Então, hoje, a partir de 500 imóveis, todo empreendimento tem um acompanhamento técnico-social. Porque você tem que partir do pressuposto. Você trabalha com pessoas simples, às vezes não tem noção, não tem a informação adequada. E agora já começa antes de assinar o contrato. Ela vai saber por quê, vai saber o que foi que aconteceu, por que ela foi selecionada, os cuidados que tem que tomar com o imóvel, os cuidados, porque existia assim uma reclamação generalizada, principalmente em relação ao imóvel depois da entrega.
E agora, a gente já vai orientá-los o seguinte: quando for fazer a vistoria do imóvel, verifica a descarga, a torneira, se a água está correndo, a janela, se está funcionando, todos esses dados são importantes. Porque ele vai assinar um documento, o imóvel tem que estar 100% ok. A construção... Às vezes, no afã de pegar logo... então a pessoa chega naquele entusiasmo, nem olha direito e assina o documento, depois vai reclamar. E aí você nunca sabe se tem procedência ou não. Então a gente vai orientar tudo isso antes da pessoa fazer a vistoria no imóvel. E também algumas informações importantes. Por exemplo, se realmente tiver alguma rachadura no imóvel e for decorrente, tá, da falta de cuidados, o seguro não vai cobrir o imóvel. Então, por exemplo, começa a vazar uma torneira, deixa, o imóvel vai rachar e aí não terá cobertura. Então a gente precisa alertar as famílias para isso. E essa reivindicação nós que levamos ao Ministério que passou a adotá-la, que nós achamos de suma importância. A convivência social, tudo isso é explanado nessas reuniões. Então chega a ser exaustiva essas reuniões, né? Mas é muito importante a questão de vender o imóvel. A pessoa que vende, ela pensa assim, ó, eu vendi, acabou. Vou vender, pegar dinheiro e vou embora daqui. Né? Só que ela vai carregar uma dívida no valor comercial do imóvel pro resto da vida. Ela nunca vai poder ter mais, não é como antigamente. Eu lembro quando eu assumi a Encop, a gente teve verificado pessoas que já era a 7ª vez que tinha imóvel. Eu tive um caso que o último trocou por uma carroça. Então acabou isso. Então a gente precisa dizer para as pessoas, olha, você vai pagar um preço muito caro lá na frente, né? E porque eles confundem muito, nós tivemos muitas confusões, mas lá no Cidadania vendeu. O Cidadania eram 4 modalidades de financiamento, alguns podiam vender, outros não. Então é isso que a gente precisa deixar as pessoas atentas. Toma cuidado. E quem comprar também, como foi um caso que aconteceu na retomada do Nova Esperança, corta o coração de você ver um imóvel retomado, a pessoa foi na boa fé, não sabia, não consultou ninguém, perdeu o imóvel. Foi vítima de algum malandro, de justamente, algum sem escrúpulos, né? Então essas coisas acontecem e a gente procura divulgar para que não prejudique essas famílias, né? Porque às vezes naquele afã, naquele desespero de ter uma casa, vai e compra, aí vai e retoma. Às vezes a pessoa acha, pô, mas até agora não retomou. Às vezes a justiça ainda não autorizou, mas vai autorizar e vai ser retomado. O problema acaba existindo uma hora, né? Uma hora aparece. Basílio, em relação ao valor pedido pelo proprietário da área no começo ali, né, no início do processo, tem negociação com ele? Como é que funciona essa parte? E se o valor for maior ou menor, isso acaba impactando no custo da unidade para o consumidor final depois ou não? Como é que funciona? Olha, tem 2 formas de você trabalhar nesse Minha Casa Minha Vida. Um é a prefeitura doando a área e ficando responsável pelo processo de licitação. Tá. Nós optamos por outra forma. O empresário, a construtora, ela faz uma opção de compra e venda com o dono do terreno, vai na caixa, apresenta o valor do terreno e o valor da construção. E cabe à Caixa verificar se aquele preço está compatível e adequado com o programa. Não tem como, se não tiver enquadrado, ou a pessoa abaixa o valor ou fica fora de cogitação. Certo. Então, esse é outro cuidado que nós tomamos. Para evitar o município ter que abrir licitação e aí dar muita conversa, vamos nesse processo. Ele vai direto na Caixa, nós falamos, a área serve. Negociação é dele direto com a Caixa. Tá? Como a tipologia é fornecida pela Caixa, então ele tem que enquadrar dentro daquela tipologia o valor do terreno também. O valor é aquele, o valor exclusivo, não pode fugir daquilo. Se a construtora pagar um pouco mais, ela vai ter que abaixar o valor da construção. Ou cortar um pedaço justamente, da carne dela, de algum lado sai, né? Mas a soma final tem que ser fechado com a engenharia da Caixa. Puxa vida, bacana. Eu queria agradecer muito a presença do José Antônio Basílio, presidente da Encop, Empresa Municipal de Construções Populares em São José do Rio Preto, que realmente está fazendo um trabalho fantástico, né? Na verdade, o número de habitações construídas em Rio Preto, eu não sei se a gente tem algum número para comparar isso, mas em períodos recentes de Rio Preto, mesmo ali
a região norte, João Paulo II, todos aqueles bairros da cidade, né, no conjunto, eles acabam, claro, foram muito grandes também, mas esse número de casas do Minha Casa Minha Vida, etc., é realmente muito expressivo, né? Olha, eu posso te garantir, Rei, que com a entrega do Lealdade e Amizade, nós teremos entregue nessa faixa de renda mais imóveis do que foram entregues nos últimos 20 anos. E isso sem sofisma. Eu estou te falando com base em números, tá? E não existe ainda no Brasil o município que tenha entregue tantos imóveis como Rio Preto. Puxa vida. E áreas ainda existem para a gente pensar em crescer isso mais ainda? Existem, e nós estamos verificando mais áreas, porque a meta é 10 mil, mas se o Ministério ainda tiver recursos, nós queremos ver se ultrapassamos essa marca. Enquanto houver uma pessoa justamente necessitando de uma moradia, é interessante fazer. Né? É esse o nosso objetivo. A gente sabe da carência dessa faixa de renda. O aluguel nessa faixa de renda chega a ser extorsivo. Para você ter uma noção, em certos bairros aqui o aluguel está R$700, R$800, incompatível com a renda da familiar. A gente vê que família trabalha exaustivamente o mês inteiro, quase que só para pagar o aluguel. Uma pessoa com uma renda de R$1.200, R$1.300, pagar R$700 é complicado, é metade, mais da metade. Mas ontem ainda o Valdomiro comentou durante o sorteio que algumas pessoas falam, mas lá no Nova Esperança tinha gente que não precisava, porque ergueu o muro, ergueu o portão, mas presta atenção, a pessoa paga 500, 600 de aluguel. Se ela realmente tiver voltada para a família, essa diferença, ela vai fazer melhoria para casa e é isso que a gente quer, é isso que a gente procura. Nós queremos dar a casa, já um terreno 10 por 20 que propicia aumentar, porque a grande parte são famílias grandes, né? Então, o objetivo é esse, não é só dar uma casa e deixar o pessoal enlatado, não, uma casa que a pessoa tenha condições de ampliar. E ela tem essas condições porque a diferença da prestação para o aluguel é gritante, né? Então, se ela souber, ela consegue realmente. 80. Mas eu queria agradecer mais uma vez muito a sua presença aqui no nosso programa, convidá-lo para voltar sempre aqui, que assuntos como esse, divulgar informações tão importantes, tão relevantes quanto essa, faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte de ajudar as pessoas a encontrar um caminho tão positivo quanto esse do Minha Casa Minha Vida aqui em Rio Preto. Obrigado mesmo, volte sempre. Eu que fico muito agradecido, porque eu acho que é um tempo necessário para os devidos esclarecimentos. Como eu disse, a questão habitacional é muito sensível e complexa, e às vezes não dá para você traduzir em 1 ou 2 segundos. E desta forma, clareia a mente das pessoas, porque elas são levadas a entender o processo. E é isso que a gente procura divulgar. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradecemos ao Zé Antônio Basílio, presidente da Incop, e agradecemos a você também em casa, que nos prestigiou em mais esta edição do Opinião Cidade. Já convidando você a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui no Canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.